estou falando alto, porque eu falei bom dia sem microfone, todo mundo ouviu, o negócio tá bom hoje. Mas vamos reforçar, né? Bom dia a todos vocês, muito bom dia você que está aqui pela primeira vez, você que foi convidado por alguém ou que então desejou estar conosco. É muito bom ter você aqui. Eu quero convidar a todos a abrirmos nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso de número 17 ao verso 21. Para não perder o costume, eu tenho insistido para que todos tragam, na medida do possível, e possível eu acho que sempre é a Bíblia física. Talvez, se você não conseguiu fazer isso, a Bíblia virtual, melhor, digital. Mas se você não tem nenhuma das duas em mãos, aí não tem problema nenhum, porque você não vai ficar de fora. Eu vou projetar todos os textos para que você possa acompanhar o que a gente vai conversar aqui nesta manhã, nessa série de mensagens em que a gente está falando sobre o desafio ligado à paz nos relacionamentos. E aqui você há de convir comigo que relacionar-se não é algo simples. Relacionar-se com pessoas e pessoas conosco não é brincadeira isso. Eu até brinquei domingo passado usando um dito cristão, na verdade um ditado meio trágico até, que afirma assim, né? Que viver com os crentes no céu será uma glória, mas viver com os crentes aqui na terra, isso é uma outra história, tem hora que é tenso. Com os crentes, com os não crentes, a vida é difícil, é complicada. E a ideia dessa série de mensagens, Desbloqueando a Paz, é nós falarmos sobre estas questões, sobre lidarmos com tais relacionamentos complicados, complexos, difíceis, lidar às vezes com situações tóxicas, com gente difícil, com gente às vezes ingrata, como é talvez nós repensarmos e entendermos que, do ponto de vista bíblico, há a possibilidade de vivermos um processo de cura, de restauração, um processo de reconciliação. Há um poder restaurador que emana da presença de Deus para que a gente consiga enxergar de uma outra maneira as nossas relações e vivermos de uma outra forma tais relações. Mas a pergunta nesta manhã para você é: como você reage quando você se sente injustiçado? Como é que você reage quando você se sente injustiçado? Quando eu estou fazendo para você essa pergunta, eu me lembro da fatídica história do Conde de Monte Cristo. Quando o personagem principal, que é o Edmond Dantes, um jovem bonito, feliz, alegre, simpático, não muito inteligente, ingênuo, é apaixonado por uma linda moça com quem ele está para se casar. Mas o seu pseudo, falso amigo articula uma situação e trai o Edmond. O amigo, Ferdinand, articula uma cena de modo que o protagonista, o Edmond, seja ou se torne suspeita de traição contra a coroa francesa. Por causa disto, da trairagem, falando português claro, do seu amigo, ele é preso, levado a uma prisão que fica em uma ilha, para viver em uma masmorra. E quando ele chega na prisão, o chefe da prisão diz: muito bem-vindo. E o Edmond vai dizendo, já afirmando de imediato: eu acho que o senhor ouve isso todos os dias, mas eu sou inocente. E o chefe da prisão, sem dar ouvidos àquilo, afirma assim para ele: nós temos um jeito de dar uma boa saudação a todo indivíduo que chega aqui para ficar conosco alguns anos. Todo mundo que aqui chega, no seu primeiro dia,
leva uma surra. E ele responde: não, 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 o senhor não está entendendo bem. Ele diz: não, estou entendendo muito bem. E já quero adverti-lo. Bem-vindo a este lugar horroroso. Deus não está aqui. Dantes então responde: não é possível, Senhor. Deus está em todos os lugares. O que nós chamamos de onipresente. Deus está em todos os lugares e Deus tem ciência de todas as coisas. Deus é onisciente. E o chefe da prisão diz a ele o seguinte: então vamos começar a surra. Você vai ser chicoteado. Ele é preso, pendurado em uma corrente que o eleva com os 2 braços, e o chefe da prisão diz: vamos começar a surra. Quando Deus aparecer, eu paro. E é claro que Deus parece que não aparece. Depois da surra, segundo evento, Dantes é levado à cela. E quando ele vai chegar na cela, tem uma frase escrita no alto. A frase é a seguinte: Deus será a minha justiça. Que às vezes a gente confunde mais ou menos com a seguinte expressão: Deus se vingará daqueles que me perseguem. Este é o gosto saboroso da chamada vingança. Vingança, como você bem sabe, é um prato, você sabe, é um prato em que temperatura? Que se come? Você sabe, frio. E você sabe também por onde comer o prato da vingança? Pelo centro? Não. É um prato que se come frio, de preferência pelas bordas. Mas parece-me que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, há um outro padrão que a Bíblia quer trazer a nós. A Bíblia parece que quer nos desafiar a pensarmos que em relacionamentos é possível nós superarmos o mal com o bem. Vou usar esta expressão mais que uma vez. Não seja ingênuo. Não seja ingênua. Todos nós temos inimigos. Não seja tolo. Eu não tenho inimigos. Todos nós temos inimigos. Jesus teve inimigos. Jesus disse aos seus discípulos, algo duro da gente engolir, que por vezes os inimigos são de onde? Os da sua própria casa. Os apóstolos enfrentaram inimigos e inimizades. O próprio Paulo teve um sujeito na sua vida chamado de Alexandre o Ferreiro ou Alexandre Latueiro. Pensa um cara que infernizou a vida do apóstolo. Foi o tal, o bendito do Alexandre. E o Paulo diz assim: Alexandre Latueiro ou Alexandre o Ferreiro, muitos males me causou. Isso o incomoda tanto que ele chega a dizer assim, que Deus retribua a ele o que ele fez comigo. Você acha que doeu? E como? Não sejamos ingênuos. Todos temos inimigos. Mas eu tenho uma má notícia para você. Nós não somente temos inimigos, nós também somos inimigos, vez por outra, de um ou de outro. Por vezes, inimizades surgem nas nossas relações. Em alguns momentos, culpa do outro. Em outros, culpa nossa. Em outros, culpa dos dois. Culpa de todo mundo. Como dizia certa feita um amigo, quando alguém bate primeiro é o culpado. Quando alguém revida, todo mundo agora é culpado.
E o desafio bíblico para nós pensarmos em desbloquear paz em relacionamentos é exatamente esse. É pensarmos a necessidade de retribuirmos o mal com o bem. E por isso que eu estou convidando você para olhar para a carta aos Romanos. Porque nesse ponto da carta aos Romanos, me parece que Paulo está falando com uma igreja que tem problemas dentro e fora, com pessoas que têm relações difíceis. E como eu disse para você, lidar com gente não é fácil. E aí eu quero começar do verso 17, embora esse texto inicie-se um pouco antes, esta abordagem, mas eu quero começar com você a leitura a partir do verso 17, quando Paulo já entrega tudo para a gente, dizendo assim: não paguem a ninguém o mal com o mal. Não façam isso. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. E ele continua afirmando: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca... Eu quero convidar você a ler comigo este verso 19. Amados, nunca, espera um pouquinho só, nunca não é de vez em quando, tá? Nunca é jamais, ok? Nunca não é vez por outra, nunca é nunca, certo? Então vamos lá. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí você está achando que o seu problema está resolvido. Afinal de contas, Deus me fará justiça. Você está achando que de repente alguém vai se vingar no seu lugar. Mas eu quero antecipar para você que na verdade esse verso vai derrubar a gente do cavalo. Se você está esperando vingança de Deus, na mesma perspectiva que nós temos sobre vingança, a sua vaca está indo para o brejo e você não percebeu. Verso número 20. Ao contrário, diz o Paulo, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, faça o quê? Dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Juntos o verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. É duro pensar na hipótese de engolir desaforo. É duro deitar a cabeça no travesseiro com o gosto amargo das palavras que alguém disse e eu não respondi. Você me permita usar uma outra expressão que às vezes não cai muito bem, mas ela se refere a um cachorro. É duro colocar o rabinho entre as pernas e voltar calado para casa. Mas quando você olha para esta ponderação, me parece que existem alguns apontamentos cruciais para pensarmos em como desbloquear a paz, de modo que sejamos capazes de responder o mal com o bem. Repare você que Paulo traz algumas diretrizes para nós. Quando a primeira delas é esta daí, ó. Não pague com a mesma moeda. Ah, mas ninguém tem sangue de barata, hein? Ele diz, não retribua. Talvez você seja alguém da minha geração que cresceu aprendendo assim. Bateu, você é da minha geração. Bateu, levou. Eu fui criado dentro de um contexto, você pode discordar disso, ok? Mas foi assim que aconteceu. Fui criado dentro de um contexto de formação de creche, onde para a criança não ficar injustiçada, não se sentir injustiçada, quando uma criança apanhava da outra, a professora ou as professoras colocavam as crianças de frente, uma para a outra, e diziam assim, o que foi que esse fez? Ah, esse fez assim. Então agora você pode revidar. Eu levei uma solapada uma vez que eu nunca mais bati ninguém na creche. Eu acho que aquela pessoa está feliz até hoje, porque ela revidou.
Mas a fala do Paulo é muito interessante porque ele vai dizer para nós o seguinte, olha no verso 17, não paguem a ninguém mal por mal. E aí você vai dizer, mas eu não paguei, eu não retornei, eu só desejei. Ou então eu fiz algo silencioso. Ninguém sabe daquilo. Talvez como a história, por ocasião da guerra da Coreia, quando um grupo de oficiais alugou uma casa. Eles alugaram uma casa e contrataram um jovem coreano para trabalhar para eles. Uma alma bondosa, alegre, sorridente, aquele jeitão oriental. E os oficiais começaram a se aproveitar dele. Todo dia tinha pegadinha. Algo mais ou menos assim. Eles articulavam uma maneira de fazer com que o sapato dele ficasse pregado no chão em determinado ponto, próximo à porta. E toda vez que o sapato estava pregado ali, que ele ia mexer no sapato, ele mexia na porta e um balde com água caía sobre a cabeça dele. Pegadinha. Mas ele sorria, levava tudo numa boa. Todos os dias, balde com água na cabeça do coreano. E ele sorria bondosamente e levava aquilo com uma tranquilidade enorme. Até que num dado ponto, num dado momento, aquela bondade, aquele jeito de sorrir começou a gerar constrangimento nos oficiais. Um certo tom de arrependimento. E eles então decidiram acabar com a brincadeira. Procuraram o jovem coreano e disseram a ele, a partir de hoje nós não vamos mais brincar com você. E ele disse, não haverá mais sapatos colados no chão? Não, não haverá mais sapatos colados no chão. Não haverá mais balde? Não, não haverá mais balde. Não haverá mais água? Não, não haverá mais água. E ele respondeu, tudo bem. Então, a partir de hoje, também não haverá mais cuspe na sopa de vocês. O coração tem tons de perversidade que são indescritíveis. E nós somos capazes de nos vingarmos silenciosamente, articuladamente, de modo que realizemos isto em âmbito imperceptível. Mas repare você que a frase que vem no verso 17 na sequência é: procurem agir corretamente diante de todos. A vingança não pode ser velada e nem deve ser incorporada, nem na reflexão e nem na ação silenciosa. Esta é a fala do Paulo. Então ele reitera, não paguem a ninguém mal com mal, ou mal por mal. Não devolva na mesma moeda. E aí ele já emenda uma segunda diretriz, aonde parece que ele vai dizer para nós o seguinte, olha, nós precisamos buscar a paz. Mas repare comigo este verso número 18, porque ele está dizendo assim no verso 18, ó, se possível, lembra da afirmação que eu disse que iria reiterar? Não seja ingênuo. Haverá momentos em que a paz não será possível e nem tangível. Isso é uma perspectiva bíblica. Existem ocasiões em que você não encontra paz, a não ser se estiver na frente de um juiz, a não ser se estiver junto com o seu advogado,
a não ser se estiver talvez diante de um tribunal. Há momentos em que você não vai encontrar paz se você não tiver alguém mais forte que você do seu lado. Nem sempre a paz é tangível. Nem sempre a paz está ao nosso alcance. Por isso que ele afirma, se possível. Mas note que ele diz, se possível, no que depender de vocês. E aqui que está a grande questão. Porque a abordagem de Paulo para nós é, em boa parte das circunstâncias, a paz depende de nós. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele abre um leque para nos ensinar a pensar sobre como nós vamos buscar esta paz em relacionamentos que se encontram em 3 níveis. Jesus fala de um primeiro nível, que é o nível de relacionamento com aquele que é meu irmão, aquele que crê no que creio, que está submisso à ordem do próprio Jesus. É um primeiro nível. Segundo nível, é aquele que não está submisso a Cristo, a quem o próprio Jesus chama de adversário. É um outro nível. E há um terceiro nível, a quem Jesus denomina como indivíduo perverso, mau, que está absurdamente distante de Deus. E quais são as diretrizes? Para com o irmão, ele diz assim, se você estiver indo adorar o Senhor e lembrar que tem um problema com o teu irmão, vá reconciliar-se. Primeiro nível é o nível da reconciliação. Vá reconciliar-se. Neste nível, aplica-se sim aquela outra diretriz lá de Mateus 18. Vai ter entre você e teu irmão. Se ele não te ouvir, você busca testemunha para participar daquele momento. Mas o foco é a reconciliação. Segundo nível, então, o adversário. Jesus diz, se você estiver indo com o adversário para o tribunal, procure resolver antes, porque dependendo da situação ou da decisão do juiz, vai custar caro. Em outras palavras, com o adversário, diplomacia. Com o irmão, reconciliação. Com o adversário, diplomacia. Não que não possa haver reconciliação. Mas Jesus ainda diz, e com o perverso? Ele diz, com o perverso, você entrega tudo. E daí então vem a expressão, se ele te ferir em uma face, o homem perverso, te ferir em uma face, vira outra. Se ele pedir a túnica, dá logo a capa, ou melhor, se ele pedir a capa, entrega a túnica, entrega tudo. O homem perverso não está disposto a negociações. Ele entra em cena para matar, para destruir. Ele entra em cena não para reconciliação e para conversa e diálogo. Ele entra para acabar com aquilo que você tem ou então com aquilo que você é. Então repare que são 3 níveis diferentes. E nós, por vezes, equivocadamente, queremos tratar estas 3 coisas como se fosse uma só. Existem pessoas com quem nós precisamos nos reconciliar? Sim. Mas com o inimigo que chega armado para tomar o que eu tenho, talvez não haja a possibilidade de reconciliação, não é assim que funciona. A reconciliação funciona num outro nível. O perdão funciona numa outra instância. Agora, abra um outro parênteses aqui. Porque a pergunta que sempre ouço de um ou de outro é a seguinte, mas eu devo me reconciliar ou perdoar aquele indivíduo que matou o meu filho? Sabe qual é o problema desse tipo de pergunta? Via de regra, a gente vai para os extremos para não lidar com o corriqueiro e com o cotidiano. Para ir na contramão do perdão, a gente usa uma argumentação extremada
para não lidar com a questão do dia a dia, daquele que está do meu lado, daquele com quem eu convivo todos os dias. E aí, para defender o conceito do não perdão, eu trago algo absurdo. Ah, aquele indivíduo que entrou na minha casa e matou todo mundo. Isso é uma outra história. Isso é um outro cenário. O nosso desafio aqui é pensarmos no cotidiano, nas coisas do dia a dia, nas relações próximas, nas relações ligeiras, rápidas, que acontecem a cada instante. Então veja, na fala do Paulo nós precisamos buscar a paz, se possível. Segundo, entender a fala de Jesus. Terceiro, entender que tipo de paz é esta. Esta paz não é uma paz onde eu cruzo os braços e eu espero que tudo aconteça e se resolva. Não, eu briguei com o outro, vou guardar a carne no congelador para ver que um dia de repente passa. Estou copiando a fala do Marçal, que essa fala não é minha, não é dele, viu? O Marçal que me ensinou isso aí. Quando ele afirma assim, a coisa mal resolvida é igual carne podre no congelador. É uma beleza carne podre no congelador. Não fede, não cheira, não incomoda ninguém. Mas o dia que você tirar de lá, descongelar, vai ser uma tragédia dentro da sua casa. Então, que paz é esta a qual Paulo está falando? Esta paz vem de uma expressão grega que é o eirene, que significa o seguinte: eu vou buscar de forma ativa reconciliação, eu vou me mover em direção a esta paz, eu vou fazer algo conectado à primeira parte do verso, que depende de mim. Eu vou me mover para que haja de fato a promoção da paz. Então repare você, não pagar na mesma moeda, e buscar a paz. Mas eu acho que agora que vem a parte mais interessante, né? Porque o Paulo traz uma sugestão muito curiosa para nós, né? Deixarmos a justiça nas mãos de Deus. Amados, não se vinguem, não se vinguem. Mas como que eu não vou me vingar? Quando o sapo está parado aqui, quando o problema não está resolvido, como que eu não vou me vingar? Como que eu não vou retribuir? Como que eu não vou buscar justiça? Como que eu não vou buscar aquilo que eu entendo ser o meu direito? Como que eu não vou me mover? Como que eu não vou retornar? E o Paulo diz, nunca procurem vingar-se, mas deixem a vingança nas mãos de quem? Do Senhor. E aí você está pensando assim, já sei. Vai ver que este tipo de vingança é como a vingança que o Borges fazia quando ele era adolescente, usando o irmão mais velho dele. O meu irmão mais velho é 6 anos mais velho que eu. Então você imagina o seguinte, quando eu tinha 12, ele tinha 18. E eu adorava uma encrenca na rua. Uma confusão para lá e para cá. Mas com 12 anos não dá para você bancar muita coisa, né? Com 12 anos você não segura o rojão. Então, de vez em quando, apareciam uns meninos com 14, 15 anos na nossa rua, em tropa, e aí não dava para a gente, né? A gente entrava na confusão, mas saía rápido. E aí, quando eu chegava na minha casa, eu contava a história para o meu irmão mais velho. Mas eu contava a história do meu jeito. É mais ou menos como aquela oração que a gente faz do nosso jeito, tá? E aí o meu irmão, com 18 anos, valente que só ele, ia para a rua. E na rua, ele fazia, acontecia, dava ordem, mandava, desmandava, ameaçava, dava sopapo aqui, sopapo lá, problema resolvido. Nada como ter irmão mais velho. E tem gente pensando que talvez
entregar a justiça nas mãos de Deus é como esperar que o irmão mais velho vai aparecer para distribuir uns sopapos quando a sua vida estiver desorganizada. Quando a Bíblia fala sobre a vingança de Deus, nós precisamos entender que em Deus existem duas coisas, especialmente conforme a carta aos Romanos. Em Deus existe ira. Deus possui uma ira. Mas esta ira não é uma ira que contém ódio. Esta ira é carregada de justiça. E a ira de Deus, ou melhor, a vingança de Deus, não é uma vingança do bateu, levou. A vingança de Deus é a vingança redentiva. Deus se vinga, redimindo pessoas. Você não está entendendo, né? Volte comigo ao Antigo Testamento, ao livro do profeta Jonas. O tal da baleia. Quando Deus diz a Jonas, vá a Nínive, e ele foge, você acha que o Jonas era só egoísta. Mas não é isso. Medroso, covarde, não é isso. Quando Deus dá a ele a ordem para que ele fosse a Nínive, Nínive era a capital assíria. Uma cidade habitada por homens perversos. Você tem ideia do nível de perversidade? Havia homens em Nínive que, para castigar pessoas, usavam o seguinte método: abre a boca. Quando o outro abrir a boca, pega a língua, puxa a língua para fora, até a matar o indivíduo. Arranca a língua, literalmente. Isso era o nível de crueldade em Nínive. Por isso Jonas não quer ir a Nínive. E a ordem a Jonas é, vá pregar em Nínive. Vá pregar arrependimento. Jonas não quer pregar, Jonas quer ver Nínive pegar fogo. Mas depois do episódio com o peixe, no capítulo 3, ele chega em Nínive. Chega para falar com seus inimigos. E tem coisa que traz um gosto amargo, né? Porque eu vou confessar para você, às vezes eu quero pregar, mas eu quero que você se lasque. Eu quero ver o fogo cair na sua cabeça, é isso que eu quero. Quero ver Deus vingar. Afinal de contas, Deus será a minha justiça. Lembra dos discípulos? Quando Jesus não é recebido e eles falam assim, mestre, queres que façamos cair fogo do céu sobre esta cidade? Isso é vingança humana. Mas quando Jonas prega em Nínive, uma ironia acontece. E sabe qual é a ironia? Capítulo 3 do livro de Jonas. As pessoas ouvem e elas se arrependem. E o Jonas fica indignado, igual uma criança. Como assim, Deus? Era para o Senhor trazer justiça, trazer vingança. E Deus diz a ele, está aí a minha vingança. Houve perdão e houve redenção. A vingança divina é uma vingança diferente da nossa, recheada de ódio. A vingança de Deus é uma vingança para solucionar problemas, não é para retalhar. A vingança de Deus é uma vingança para transformar, para mudar coração. A vingança de Deus é para redimir pessoas e não para destruir pessoas. Por isso que o Paulo diz, deixem o problema da justiça nas mãos de Deus. A vingança é dele. Deixe a justiça nas mãos de Deus. Me permita reforçar um detalhe. Estou falando isso para você. Entenda a minha abordagem, mas não seja o quê? Ingênuo. Não estou falando de aceitação passiva de tudo. O meu marido me agride.
fulano não me paga, tem o problema aqui, tem o problema acolá. Lembre da fala anterior, no que depender de vocês. Tem hora que não tem jeito. O que o Paulo está falando é: não permita que o seu coração seja alimentado por um desejo que vai consumir a sua alma e vai torná-lo amargo, vai destruir a sua vida, vai acabar com o seu coração, vai acabar com as suas emoções, vai acabar com as suas paixões. Não deixe que isso consuma a sua alma, mas coloque nas mãos de Deus. E aí que vem a quarta ponderação. Porque você vai dizer assim: ok, então qual que é o meu papel agora nessa história? O que eu faço? Aí o Paulo vai dizer para nós: procure reagir com uma bondade surpreendente. Repare que ele fala assim, lá no verso 20. Vocês não vão se vingar, ok? Mas se o seu inimigo tiver fome, dê ele o quê? Se ele tiver sede, vai passar sede, hein? Dê o que a ele? Dê o quê? Dê de beber. Por quê? Porque fazendo isso você vai o quê? Aí você pensou: ah, já sei. Então esse é um outro jeito de vingança. E vou provocar um senso de culpa no outro. Não é isso. Conta-se que na antiguidade era comum as pessoas precisarem de brasa, calor. Mas você não ia ter brasa na sua casa, decidiu agora vai colocar fogo aqui e vai esquentar. Não, nada disso. Você tinha que pedir brasa lá para o vizinho que tinha brasa já acesa na casa dele. E aí você vai com um jarro até a casa do vizinho. Vizinho, me empresta um pouquinho de brasa? Ah, tem um pouquinho para você aqui, pode colocar no seu jarro aí, leva embora. Mas os jarros eram diferenciados, e para levar embora o indivíduo pega o jarro, tomara que não caia água na minha cabeça. Ó, quase. E ele sai com o jarro na cabeça. Aí vem a expressão: brasas vivas sobre a cabeça. Traduzindo, a ideia é: haja de forma bondosa, de modo que esta bondade desperte o coração do outro. Fico pensando que teria sido isto o ocorrido na Segunda Guerra Mundial com o conhecido soldado Desmond Doss. O jovem que quis ir para a guerra, mas disse: eu não pego em armas, eu não atiro. Ué, meu filho, mas o que você vai fazer na guerra se você não atira? Eu vou para a guerra, mas eu não pego em armas. E quando ele chega para fazer parte de um pelotão, o pelotão diz: você não pega em armas? Que tipo de homem que é você que vai para a guerra e não pega em armas? Ele diz: eu não atiro. E os amigos o perseguem. Os amigos desmerecem o Desmond. Os amigos duvidam da índole de alguém que vai para a guerra e não pega em armas. Até que na batalha no monte de Okinawa, o fogo cruzado consome vidas, destrói indivíduos, assusta, dá um medo desesperado. Quem entra no meio da batalha para socorrer os amigos? Desmond Doss. Salvou dezenas e dezenas de amigos do seu pelotão e de outros pelotões. O que Desmond Doss fez naquela tarde, naquela noite, naquele dia, foi amontoar brasas vivas sobre a cabeça daqueles que o perseguiam, a ponto de dizerem: nós julgamos mal esse rapaz. Sem ele, sem um pacificador, não dá para ir para a guerra. Então, quando Paulo fala para nós amontoarmos brasas vivas, o conceito é
agirmos bondosamente, de modo que esta bondade seja a ferramenta de quebrantamento do coração do outro. Ajude a mudar a mentalidade do outro. Ajude a fazer com que o outro repense a sua conduta e até mesmo a sua perseguição. Mas antes de fechar, um detalhe importante que eu não posso deixar passar. Lembre que nós temos inimigos. Mas lembre que às vezes nós somos o inimigo. Lembre que perdoar não é algo só divino. Perdoar é humano. Lembre que o nosso desejo é pagar na mesma moeda, e se possível bem caro. Mas este não é o preceito para o discípulo de Jesus. Se nós queremos desbloquear a paz nas nossas relações, nós não podemos pagar o mal com o mal, mas nós precisamos pagar o mal com o bem. Eu fechei desse jeitinho a semana passada. Eu sei que é difícil para você. Para mim também é. Eu também não gosto de levar desaforo para casa. Você pode acreditar nisso. Aliás, como dizia o meu pai, pensa num sujeito boca dura. Essa expressão antiga, né? Responde na mesma altura. Retribui. Esse cara sou eu. Mas que a palavra escrita e sagrada constranja tanto o seu coração quanto tem constrangido o meu. Que Deus nos ajude a pagarmos uma moeda diferente e boa, quando porventura alguém nos entregar algumas moedas bem ruins e perversas. Você está precisando lidar com esse assunto? Você está precisando resolver algo pendente nessa área aí? Você está precisando tratar desse assunto? Eu queria orar com você e por você. Por favor, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Se você desejar, num ato simples e simbólico, se coloque em pé. Se você desejar e houver algo para resolver, se coloque em pé. Vamos orar nesse sentido, pedindo a direção e a graça de Deus. Pai amado e poderoso, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor conhece a perversidade que por vezes habita em nós e na nossa alma. A dificuldade, ó Deus, de perdoar a gente, de liberar perdão, de buscar instâncias de paz, de não retribuição com perversidade, mas de retribuição com bondade. Nós precisamos do Senhor para isso, para que nós sejamos capazes de dizer que naquilo que depender de nós, nós vamos estabelecer e vamos buscar paz. Vamos buscar ativamente paz. Nos ajuda, Senhor. Cura a nossa alma. Cura, Senhor, o nosso coração. Cura, Senhor, os nossos relacionamentos. Cura a maldade que habita dentro de nós. Traz perdão para nós, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar.